Agora no tempo de calor, você está acordando com o nariz entupido, seco, a garganta ardendo por causa do ventilador ou por causa do ar-condicionado? Se ligue no vídeo de hoje. Olá, eu sou o Jefferson Takehara, sou médico otorrinolaringologista e hoje eu vou falar sobre aquela sensação incômoda de quando nos dias de calor e nós dormimos com ar-condicionado, com o ventilador ligado, começa a vir aquela irritação na garganta, nos olhos e no nariz. Mas antes de seguirmos nosso vídeo, não esqueça de dar o seu like, curta o nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. O grande desafio nessa época de calor é que para podermos dormir de uma forma mais confortável e deixar o nosso ambiente mais fresco, recorremos ao uso de ar-condicionados ou até mesmo o ventilador. E dependendo do calor, deixamos aquele vento bem em cima da gente, nos expondo a essa variação de temperatura. No início do sono vai até funcionar bem, só que durante o sono, conforme a noite vai passando, o ambiente vai ficando mais frio e também não temos tanto calor como durante o dia, o nosso corpo começa a sentir que começa a passar do ponto essa queda de temperatura. E baixas temperaturas, mesmo vindo de um dia quente, pode também provocar irritações, principalmente onde vai entrar em contato com esse ar com mais tempo, que é o nosso nariz, a boca e os olhos. O primeiro ponto é que esses objetos, tanto o ventilador como o ar-condicionado, eles vão retirar a umidade do ar, seja por ventilação direta do vento, que acontece com os ventiladores, seja também no processo de resfriamento, ele acaba reduzindo a carga de umidade do ar, provocando mais ressecamento, mesmo em regiões litorâneas. E isso é fundamental para essa região funcionar bem. Para a garganta e a região nasal funcionar, ela precisa de um mínimo de umidade. E mesmo numa época chuvosa, pode começar a fazer falta durante uma alta exposição a esses objetos. E com o ressecamento, a região ressecada vai provocar sintomas clássicos de ardor, sensação de pigarro ou de alguma coisa raspando na garganta, até um pouco de rouquidão pela desidratação da região. Os olhos podem ficar mais secos e o nariz ressecando, formando cascas e até mesmo em pessoas mais sensíveis, sangramentos nasais autolimitados. Sangramentos que passam sozinho quando aperto, mas começam a ser todo dia. E se eu tenho problemas de rinite e sinusite, os sintomas são muito mais intensos, já que o catarro não consegue sair e fica parado na região, aumentando os sintomas de catarro preso e até mesmo de dor de cabeça associada à sinusite. Outro fator é que principalmente o ar-condicionado ele consegue atingir temperaturas abaixo de 18 graus e o nosso corpo ela tem uma média de 35. Como o nosso metabolismo diminui bastante durante o sono, nossa temperatura também diminui um pouco e aí podemos ficar mais gelados e aí sofrendo em temperaturas abaixo dos 23, 21 graus. Dependendo da sua região, deixar a 18 graus pode baixar demais a temperatura e o seu corpo desprotegido, e muitas vezes nesse tempo de calor não usamos nenhuma coberta e usamos pouca roupa, a temperatura vai se perder com mais facilidade. E esse choque térmico pode refletir também numa defesa que vai funcionar mais devagar. As células de defesa precisam funcionar com uma certa temperatura mínima e se o corpo resfria demais, ela vai funcionar mais devagar, nos expondo a mais vírus e bactérias com mais facilidade, como tivesse no inverno. E o que a gente poderia fazer nos tempos de calor? A primeira coisa é evitar a ventilação direta, para evitar uma alta exposição, perdendo temperatura muito rápido e também não deixar a região tão ressecada. Se, por exemplo, sua região não tem uma grande umidade, não é uma época de tanta chuva, às vezes umidificadores podem ajudar a compensar, mas lembrando quando a umidade está abaixo de 50%. E também deixar a temperatura na faixa de 23, 24 graus durante a noite pode já ser o suficiente para manter o quarto refrescado e o seu corpo não perder tanta temperatura. Mas também não deixe de ter perto de onde você dormir uma manta ou algum lençol para proteger seu corpo dessa baixa temperatura durante a noite e não sentir tanto aquela sensação de frio de garganta pegando no meio da madrugada. E além disso, uma alimentação equilibrada, um bom consumo de água, frutas e também um bom controle de doenças que possam perder água, como por exemplo o diabetes, vão ajudar a sofrer menos nessa fase do ano e ter um pouco mais de conforto na hora de dormir. E também o uso frequente do soro fisiológico nasal ou isotônico vão ajudar a hidratar essa via aérea e permanecer um pouco mais úmido, diminuindo a irritação causada por exposição a ventiladores e ar-condicionados. Mas lembrando que esse soro não é o descongestionante que o pessoal chama de sorinho.
Esses são descongestionantes, são medicamentos e tem que ser usado com precaução, apesar de ser vendido sem receita nas farmácias pelo Brasil. O que vai acontecer? O descongestionante ele vai fazer um efeito dentro do nosso corpo para os vasos fecharem e ganharem mais espaço. Só que o efeito dele é temporário. É uma das medicações com ação mais rápida dentro do nariz, só que também com efeito curto. E se eu começo a usar sucessivamente por muitas vezes e por muitos dias seguidos, ele também vai causar uma irritação na região nasal chamada rinite medicamentosa. Ou seja, o nariz tranca e aí dá a impressão que eu estou viciado no remédio e eu preciso toda hora dele para destampar o meu nariz. O grande problema é que vai fazer efeito em outras regiões com muitos vasos, como por exemplo, a região cerebral estimulando estímulos de enxaqueca, a região cardíaca provocando problemas de pressão e até de circulação, e ele também afeta alguns remédios utilizados para isso, e também na região da próstata, podendo dar um aumento do volume da próstata e dificultando também a vontade de fazer xixi, principalmente se a pessoa já tem problemas prévios na região da próstata. Ou seja, apesar de funcionarem rápido, esses remédios são um verdadeiro voo de galinha. Eles vão até voar rapidinho, mas não dura muito tempo. E se eu estou com esse nariz entupido e eu não consigo me livrar, precisamos de um otorrino avaliando não somente as causas dessa obstrução persistente, mas também avaliar por que eu não consigo ficar sem. Muitas vezes precisamos fazer um tratamento com medicamentos de ação mais lenta, mais prolongada e duradoura e que também seja mais seguro para o seu corpo. O grande problema é que esses medicamentos, além de não resolverem a causa, eles podem causar consequências em pessoas propensas a problemas de coração, problemas de próstata e até a enxaqueca. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, siga o nosso canal e ative o sininho para não perder nosso próximo vídeo. Até mais!